Olá a todos! No programa de hoje eu vou conversar um pouco sobre como que os episódios do dia 6 de janeiro, os episódios lamentáveis do dia 6 de janeiro em Washington, na invasão do Capitólio, vão afetar a estratégia de Biden em relação a outros países do mundo. Por quê? Porque o carro-chefe da narrativa americana em vários países sempre foram os valores democráticos. Quando esses valores democráticos eles ficam em xeque por conta do que aconteceu, precisa modificar a narrativa, melhorar a narrativa e, mais importante, fortalecer os aspectos institucionais para justificar a narrativa. Isso é complicado porque se o carro-chefe americano são os valores e a narrativa dos valores democráticos, eles disputam contra a China, onde o carro-chefe é grana, é financiamento, é investimento. Bom, antes de nos aprofundarmos um pouco mais sobre isso, vamos falar um pouco sobre dois temas bastante conceituais. Na verdade, é um tema dividido em dois ângulos diferentes. Primeiro é percepção democrática, segundo é projeção democrática. A democracia, e isso é algo que cada um tem uma interpretação diferente baseado no que entende do que é democracia, ela acaba tendo percepções e projeções diferentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, a noção de democracia, a noção popular de democracia, é uma ideia de que ela é baseada em valores, é um sentimento. A democracia é aquilo que a sociedade sente em relação aos pilares do seu país. Outros países, por exemplo, claro que nós vamos sempre achar cidadãos que eles também compartilham de valores democráticos muito fortes. Eles têm uma ideia de democracia como processo, como simplesmente um ato de votar, o ato de eleger representantes do povo, de eleger o presidente, etc. Então essa diferença entre democracia baseada em valores e democracia baseada em procedimentos, processos, regras, são ideias que muitas vezes elas estão juntas, mas em alguns casos elas estão separadas dependendo da percepção. Uma democracia muito jovem, por exemplo, onde a população com nível de educação mais baixo, sem a compreensão de como funciona o Congresso, o Executivo, o Judiciário, pode imaginar a democracia simplesmente como um processo. Cada 4 anos eu vou votar para presidente, cada 4 anos eu vou votar para prefeito, e fica por isso mesmo. Em outros países, principalmente aqueles que já enxergaram os riscos à sua democracia e têm uma visão de mundo maior, e principalmente da forma como a democracia é falada e discutida nas escolas, na televisão, etc., faz com que essas pessoas elas tenham uma noção de democracia mais conceitual. É um sentimento, é um valor. É o valor democrático que deve ser defendido. Bom, isso, voltando agora para os Estados Unidos, sempre foi a percepção, a projeção de democracia que os Estados Unidos quis passar no mundo. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos trabalharam fortemente para projetar a imagem de democracia sólida, institucional, livre, focada nas regras. E a mensagem que sempre foi transmitida é que por meio da democracia, e é uma mensagem que eu particularmente acredito, por meio da democracia sólida, transparente, institucional, os países eles conseguem atingir um nível de desenvolvimento econômico a médio prazo mais sustentável. Bom, dentro dessa ideia de projeção americana, a percepção da democracia americana, ela foi assim durante muito tempo também, principalmente entre aliados. Naturalmente, óbvio, que os aliados do eixo soviético não viam dessa forma. E muitas vezes também, hoje, nós vemos vários outros países que também, historicamente, sempre duvidaram dessa postura americana e classificaram como imperialismo, etc., todas as ações de projeção de poder americano no mundo. Com o passar do tempo, com o fim da Guerra Fria, a projeção de democracia americana ela passou a competir contra uma outra projeção que aos poucos foi ganhando poder e tração, principalmente nos últimos anos, que é a projeção chinesa.
A China não tenta projetar conceitualmente a ideia de que o seu regime de governo é o melhor para outros países. Mas a China, o que ela faz é vincular alianças entre vários países por meio de dependência financeira, dependência comercial. E esses são pontos muito importantes onde a projeção de imagem democrática, a projeção de valores democráticos, muitas vezes, não consegue competir com a capacidade de um outro país de promover investimentos pesados ou de gerar uma dependência comercial. Esse é um ponto muito importante que nos traz de volta para os episódios do dia 6 de janeiro. A partir do dia 6 de janeiro, principalmente a partir do dia 20 de janeiro, quando Biden toma o poder, a projeção de imagem americana de valores democráticos precisará ser reconstruída e precisará ser reembalada numa nova narrativa para manter a aliança sólida o suficiente nesse embate que nós estamos vendo no mundo nos últimos anos entre China e Estados Unidos. Para isso, a polarização interna americana precisa ser cuidadosamente tratada e cuidada, senão como que os Estados Unidos vão projetar uma imagem de valores democráticos se internamente nós tivemos episódios como o dia 6 de janeiro, mas que a percepção interna nos Estados Unidos sobre estabilidade, valores democráticos não estão sólidos o suficiente. Então esse é um ponto muito importante que vale a pena abordarmos. A grosso modo, a maioria dos países do mundo eles estão em busca de 4 coisas em relação a outro país. 1 é grana, dinheiro, financiamento, investimento. 2 é legitimidade. Eu quero que país X ou país Y me reconheça como um governo legítimo, ou como um país sério, ou como um país responsável, não importa. Mas é a busca pela legitimidade. Um terceiro ponto que liga e conecta países é a busca por alinhamento de visões de mundo. Isso nós vimos no Brasil recentemente. A busca por aliados por meio de visões de mundo similares. Isso é muito comum. Então, vários países eles se alinham a outros países porque eles têm uma visão de mundo similar. Seja uma visão total, que é mais raro, ou uma visão temática. Por exemplo, em relação à mudança climática, ou em relação a direitos humanos, ou em relação a qualquer outro tema. Isso naturalmente traz países e fazem com que eles se alinhem perante determinado tópico e determinado assunto. O quarto ponto é comércio. Eu quero uma parceria com um país que compre o que eu produzo, que compre o que a minha indústria fabrica e, em contrapartida, eu também quero buscar um vendedor daquilo que eu não faço e eu preciso. As relações comerciais são óbvias e básicas e vocês já sabem disso. Dentro desses 4 eixos, hoje, nós temos cada país buscando uma aliança por um lado, por o outro, para poder complementar esses pontos. E aí que o embate entre Estados Unidos e China começa a se aprofundar em alguns temas quando eles se encontram em áreas de disputa por influência, por parcerias, por alinhamento com outros países. O primeiro dos 4 pontos que eu falei, que é dinheiro, esse é uma batalha complicada, pois você tem a China com uma capacidade de financiamento muito forte para inúmeros países do mundo. Por exemplo, com o Irã, eles conseguiram dar uma sobrevida ao regime iraniano por meio de linhas de financiamento. Na Venezuela, apesar da Venezuela mal conseguir se sustentar com o que tem, a China conseguiu ainda financiar um pouco dessa sobrevida. Para vários países da África, a mesma coisa. Para vários países no Sudeste Asiático, a mesma coisa. E recentemente, como eu falei no programa passado, que vocês podem dar uma olhada lá, tá bem legal, em relação à parceria comercial entre China e Europa. Os Estados Unidos buscam tentar equilibrar essa parte de financiamento. Um ponto, eu esqueci, obviamente, da América Latina, que vários países possuem linhas de crédito que obtiveram da China ao longo dos últimos anos. Então, dentro dessa categoria de alinhamento, os Estados Unidos têm uma dificuldade. Recentemente, eles desenvolveram e promoveram mais o DFC,
que é o órgão de fomento americano para que ele desenvolva linhas de crédito para vários países do mundo. A dificuldade é que o volume de dinheiro do DFC não consegue rivalizar com o volume de dinheiro que a China oferece. Até porque o DFC ele acaba focando em projetos específicos, enquanto a China ela oferece linhas de crédito na base do faça o que você quiser com esse dinheiro que eu estou te dando. Então, nessa categoria econômica, num momento de depressão econômica no mundo, fica muito complicado para um país, por exemplo, digamos, a Jamaica, quando ela observa a necessidade de se aproximar por alguém, dado a sua própria situação financeira complicada, ela olha primeiramente para isso, e isso acaba acarretando numa presença que se expande além do financiamento da China, na Jamaica, por exemplo, fechando um pouco o círculo de influência e de acesso dos Estados Unidos, do Reino Unido, etc., nesses países. O segundo ponto é da legitimidade. Isso é muito amplo, tem 1000 variáveis e cada um pode interpretar da forma que achar melhor e da forma que mais se encaixa com o tema e o assunto que vocês estão observando. Bom, em relação à legitimidade, geralmente um país ele observa a busca por legitimidade daqueles que já possuem legitimidade perante a maioria dos países no mundo. Nisso, os Estados Unidos têm uma vantagem em relação à China. No entanto, não é uma vantagem absoluta, pois muitos países eles buscam legitimidade dos Estados Unidos, seja para reforço a alianças militares, como foi o caso da Índia, da Austrália, do Japão, naquele acordo que a gente já conversou antes em programas passados, que é o Quad, seja legitimidade em outras áreas também. Agora, nesse ponto, os Estados Unidos não disputa com a China a percepção de legitimidade que os outros países querem. Ele disputa com o nada. Ou seja, a legitimidade americana é desejada por vários países, mas muitos também não desejam nada em termos de legitimidade. Aí, voltando para o dia 6 de janeiro em Washington, é o ponto que acaba prejudicando a abordagem americana de legitimidade, que sempre veio junto com a questão de valores democráticos. Por isso que o Biden vai ter que reconstruir a percepção de democracia americana para que isso abasteça a narrativa de legitimidade quando eles tentarem, por exemplo, abordar outros países para buscar alianças por meio dessa legitimidade, como, por exemplo, o governo de oposição, de transição, o grupo de oposição na Venezuela, em vários países africanos, etc. Esses buscam a legitimidade americana. Agora, a legitimidade americana, para ter um poder ainda maior de penetração, vai precisar passar por uma reconstrução de narrativa interna, dada a polarização que aconteceu nos Estados Unidos. Como o ex-presidente Trump também tinha um discurso muito inflamado, que gerava situações de amor e ódio no mundo inteiro, a legitimidade americana, a narrativa de legitimidade por meio da democracia se encaixava muito bem em alguns países, mas não se encaixava nada bem com outros países. Importante lembrar que a van der Leyen, aqui em Bruxelas, do Comissariado da União Europeia, ela argumenta que a União Europeia chegou num acordo com a China justamente porque ela entendeu que os Estados Unidos não trouxe a União Europeia nos debates que envolviam o comércio com a China e a disputa comercial. Basicamente, a mensagem que ela dá é: não nos deram legitimidade, então, para fechar esse acordo com a China, nós não envolvemos os Estados Unidos. Por isso que a reconstrução da narrativa é crítica para que isso volte a ser um instrumento forte americano de influência e aproximação de outros países por meio da narrativa de legitimidade. Na questão da narrativa de aproximação de legitimidade, é importante lembrar que a China ela faz uma estratégia um pouco diferente dos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos buscam legitimar um outro governo por meio de reconhecimento de valores democráticos similares, a China ela terceiriza esse tipo de legitimação, como fortalecendo a sua presença
em órgãos multilaterais, para que por meio desses órgãos multilaterais o apoio da China para determinados países tenha um peso ainda maior. Então, ao invés da China diretamente trazer valores, ideias, conceitos e pensamentos como forma de trazer influência ou levar influência para outros países, que isso é difícil por conta das questões de direitos humanos, etc, 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 o que a China faz, ela coloca o seu poderio de influência econômico dentro de órgãos multilaterais, como a OMS, como a Organização Mundial do Comércio, como outros, e dentro dessas organizações multilaterais, ela empresta o seu poder de influência em temas variados, que incluem temas de legitimidade para outros países. Então, basicamente, é uma transição diferente que os chineses fazem para poder chegar num objetivo similar ao que os americanos fazem diretamente em relação a aliados. O terceiro ponto é o ponto de alinhamento conceitual. O alinhamento conceitual ele não se dá, geralmente, de graça. Ou seja, um país não se coloca totalmente a favor de outro simplesmente pela existência do outro. Existem parcerias mais sólidas e alianças mais sólidas, como por exemplo entre Estados Unidos e Reino Unido, entre Reino Unido e Canadá, etc. Mas isso não é algo que funciona em todos os temas o tempo todo. O alinhamento ele tende a ser temático, como por exemplo, eu mencionei no começo do programa, o Acordo Climático de Paris. O Acordo Climático de Paris ele faz com que os países que têm a mesma percepção e as mesmas ideias, e quando eu digo países, eu digo os governos vigentes nesses países, de que a mudança climática é um risco grande para o planeta. Isso faz com que Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, etc., vários outros países se alinhem em cima do mesmo tema. Esse alinhamento ele depende muito mais de uma composição dos governos vigentes em cada país. Você pode ter um país com um governo que anteriormente era super a favor do combate à mudança climática, hoje não é mais, amanhã vai vir a ser, etc. Mas, ao mesmo tempo, o histórico desse país em relação ao combate de mudança climática, mas mais importante do que isso, o histórico desse país em relação a se portar em relação a temas como esses. Como, por exemplo, historicamente, o Reino Unido dedica seu tempo para bandeiras que vão para além dos interesses britânicos? Sim ou não? Se a resposta for sim, a legitimidade britânica em ser um membro do Acordo de Paris aumenta. Se a resposta for não, a legitimidade e a credibilidade diminui um pouco. Então isso é uma construção. Então o alinhamento de narrativas é algo que os Estados Unidos e China têm uma disputa muito grande. E essa disputa ela acaba sendo contaminada por outros elementos. A China ela consegue convencer vários outros países de que tem uma visão A, quando países pensam que a visão é B, por meio da capacidade do poderio financeiro-econômico, financeiro-comercial. Então, a capacidade chinesa de financiar e de gerar dependência comercial em vários outros países faz com que a sua narrativa em relação à mudança climática, ou a comércio multilateral, etc., ganhe um peso um pouco maior, apesar do histórico, por meio da preocupação que os outros membros têm de perder a China como aliado financeiro, aliado comercial, etc. É aquela velha, não vamos incomodá-los, não vamos atacá-los, porque nós temos algo a perder muito grande. Isso é problemático e é nesse ponto que os Estados Unidos, sendo o opositor natural dos chineses no mundo, precisa reempacotar a narrativa de valores, seja de valores temáticos, mudança climática, etc., organismos multilaterais, ou seja, ampliando a capacidade de financiar outros países, outros governos, para que vão além da busca clássica por dinheiro do FMI, do Banco Mundial, do BID, etc. Quarto ponto é o aspecto comercial. E nisso é uma disputa muito intensa que nós vimos nos últimos anos entre China e Estados Unidos e que nós veremos ainda mais entre os Estados Unidos de Biden e a China.
como que essa disputa comercial ela acaba ficando um pouco desequilibrada e acaba beneficiando o governo chinês? Primeiro, é um ponto muito claro. Os Estados Unidos, o poder comercial dos Estados Unidos, ele é regido principalmente pelo setor privado. Então, a decisão de ter um investimento robusto de uma empresa americana no Brasil, ou de sair do Brasil, ou na Argentina, ou no Uruguai, ou na Argélia, seja lá onde for, é uma decisão da empresa. A empresa toma a decisão de ir ali ou não com pouquíssimo envolvimento do governo, a não ser que o governo tenha aplicado sanções, por exemplo, contra o Irã ou contra a Venezuela. Uma empresa americana não vai se sobrepor a essas sanções, nem pode, para poder investir lá. Então a relação entre Estados Unidos e outros países no âmbito comercial tende a ser mais privado do que não. Claro que os governos eles têm um peso muito grande para facilitar esse comércio, retirando tarifas, etc. Já em relação à China, a estratégia comercial da China é estatal. Então, a decisão de se investir muito ou pouco, ampliar ou diminuir num país, ela é centralizada dentro do governo. Isso faz com que o governo ele não faça um cálculo puramente econômico na hora de instruir suas empresas a investir em determinado país. O cálculo também envolve política, estratégia, geopolítica, etc. Mesmo que o dinheiro não valha a pena para aquela determinada empresa, se houver a instrução de que ela deve sim expandir e gerar algo no Quênia, em Nairobi, por exemplo, a chance disso acontecer é muito mais alta do que o governo americano querer que uma empresa americana invista no Quênia. Essa empresa ela vai ter que entender claramente quais são os benefícios disso e, se não tiver benefícios muito claros, os Estados Unidos, Washington, vai ter que oferecer alguns benefícios para essa empresa, seja lá isenção, etc., alguma outra coisa. Isso faz com que a disputa comercial entre os dois países em terceiros acaba ficando um pouco mais complicada para os Estados Unidos por conta da capacidade chinesa de centralização de decisão em Pequim de que empresa X vai investir tanto naquele país. Enquanto nos Estados Unidos tem que ser uma decisão orgânica, natural, que geralmente parte da empresa, claro que pode contar com influência americana, influência do governo ou não, mas não é a regra. E nisso, os Estados Unidos com Biden, eles devem ter uma abordagem diferente do que foi em relação ao Trump. Por exemplo, com o retorno ao TPP, ao Acordo Transpacífico, existe já um pacote de 750 milhões de dólares para poder financiar projetos na América Central, mas mesmo assim, alguns acordos específicos com outros países para facilitar no nível tarifário as exportações precisariam ser feitos. E aí é que mora o problema. Na necessidade de desenvolver fortemente a economia por conta da pandemia e também de toda a polarização que ocorre nos Estados Unidos por conta da depressão econômica que vem acontecendo, é difícil para os Estados Unidos fecharem acordos onde um volume muito grande de produtos que rivalizam com os Estados Unidos entrariam, como, por exemplo, vários produtos brasileiros. Então, o ponto aqui seria até que ponto Biden estará disposto em fazer parcerias com alguns países para venderem juntos determinados produtos para outros países. Eu acho isso um pouco menos provável. E até que ponto os Estados Unidos vão ter uma relação com outras áreas do mundo similar ao que eles vão ter com a China na parte comercial. Por que eu falo isso? Porque os Estados Unidos com a China, eles devem chegar numa conclusão da fase 1 do acordo que começou lá com Trump. Isso vai fazer com que as compras chinesas de produtos americanos saltem de 30 bi para 100 bi. Isso trará mais caixa para a economia americana, isso trará uma melhora na economia americana, mas o ponto central é a disputa entre esses dois países em outras áreas do mundo, e o fato da China ser estatal sempre vai ajudar em relação às decisões de investimento americanas serem primordialmente privadas. Falei demais, vamos ficar por aqui, mas a partir do que aconteceu no dia 6 de janeiro,
toda a projeção americana de democracia, de valores, que sempre foi o carro-chefe da abordagem americana, precisará ser reembalada, e a forma de fazer isso é sendo muito forte nas narrativas de estabilidade institucional nos Estados Unidos. Sem isso, que é a grande arma e o carro-chefe americano, vai ficar mais complicado para competir com a grana, o caixa chinês que tem para investir em outros países. Na verdade, é uma disputa entre narrativa versus grana. E nessa disputa, os Estados Unidos tomou um golpe muito grande no dia 6 de janeiro, que precisará ser, sim, reorganizado. Muito obrigado, ficamos por aqui. Peço para deixarem seus comentários, suas críticas e, mais importante, deixem sugestões de outros programas que vocês gostariam de ver aqui no Geopolítica Próxima Jogada. Aqui eu vou sempre acompanhar os comentários e os temas mais interessantes eu prometo que eu vou dar uma aprofundada no tema, vou dar uma polida para trazer nos episódios futuros. Ficamos por aqui, um grande abraço a todos, até mais.